a previsão seria o seguinte, de 350 mil indígenas, índios em áreas rurais, tá? 350 mil em áreas rurais. Indígenas, áreas rurais. Dessas áreas rurais, 300 mil em áreas indígenas e 50 mil em áreas rurais não indígenas. Certo? Aí vocês vão perguntar, de onde vêm os outros 350, os outros 400? Vem de processos de auto-identificação ou de índios que vêm da área do Peru, Venezuela, Bolívia. Quer dizer, não é um problema estritamente brasileiro. O que é auto-identificação? Auto-identificação é o seguinte, pergunta qual é a identidade dele. Eu sou de origem indígena. Por quê? Porque ele é brasileiro. Está simplesmente dizendo qual é a sua origem. Pode perguntar para ele qual é a tua origem. Eu sou italiano. Pô, italiano. Agora, daí não se segue. Isso é um problema cultural. Não é um problema de demarcação de terras. Vejam bem como a questão está mal colocada. Que quando se fala de 750 mil, se fala em 750 mil como se fosse um problema de demarcação de terras. Não, demarcação de terras seria 300 mil apenas. Então o que nós teríamos? Hoje, as terras indígenas correspondiam, o deputado Aldo Rebelo e o general Lessa deram a cifra, corresponderiam a 12,5% do território nacional. Eu repito, 12,5%. A população calculada em torno de 350 mil, 400 mil por aí, daria da população brasileira 0,2%. Ou seja, 0,2%. Então, essa é a realidade. Agora, quem lê o jornal, quem vê um noticiário televisivo, quem vê uma declaração governamental, parece que tem excesso de indígenas para poucas terras, né? Mas espera um pouquinho. Ou seja, pode haver um que outro problema localizado. Agora, não me parece que seja, digamos, verídico, por assim dizer, que nós tenhamos 350 mil pessoas ou 400 mil pessoas para a divisão de 104 milhões de hectares. Então, essa é a realidade. Segundo, repito, o Serviço Florestal brasileiro já seria 106 milhões de hectares e agora com o anúncio de um número bastante mais expressivo. Um outro ponto ainda que eu gostaria de assinalar, que eu acho igualmente importante, é o seguinte. O Brasil é uma comunidade de indivíduos. O Brasil não é uma comunidade de nações. Ou seja, a pessoa se identifica brasileira enquanto indivíduo. Ou seja, tem carteira de identidade, tem CPF, tem sua religião, tem sua origem, tem sua etnia, tem seu gênero. O que nós temos, suas crenças, mas são indivíduos. O Brasil não é uma comunidade de nações na qual ele poderia estar fragmentado. O que nós estamos observando? Isso foi muito bem assinalado pelos meus antecessores na fala. O que nós estamos observando é que o Brasil se tornou signatário de um tratado que faz com que os povos indígenas são considerados nações. Olha, a palavra nação é uma palavra de peso muito forte. E nós não devemos deixar de atentar para o seu significado. Ou seja, a nação é uma palavra de um peso basicamente político. É político. E surge basicamente no seu uso mais expressivo na Revolução Francesa. O que acontece na Revolução Francesa? Na Revolução Francesa tem um célebre panfleto do Abade Sieyès, um dos grandes personagens da Revolução, que em um pequeno livrinho, um panfleto, chamava O que é o Terceiro Estado, ele dizia o seguinte, que não havia a correspondência entre a nação francesa e o Estado francês. Quer dizer, o Estado do antigo regime não correspondia à nação francesa. E que, portanto, a nação francesa deveria se dar um novo Estado. Ou seja, a nação deveria ter um prolongamento político. E esse prolongamento político, no caso da França, se traduziu pela Revolução Francesa e a refundação do Estado francês. Então, quando o europeu assina um tratado dizendo o seguinte, que os povos indígenas são nações, a acepção que ele tem é essa.
não é apenas uma comunidade cultural, não é apenas uma comunidade de idiomas, não é apenas uma comunidade religiosa, é uma unidade política que ele está pensando. Nós podemos pensar de outra maneira. Quem fez o tratado não pensou dessa maneira. Veja bem, isso aqui não é uma questão de nenhuma paranoia, não é teoria conspiratória. Eu estudei na França, eu fiquei 6 anos morando na França, quer dizer, eu fiz filosofia política, faço filosofia política, então eu tenho esse, digamos, esse traquejo, como se diz, profissional, com o significado dessas palavras. E quando eu vejo uma declaração que fala nação, livre determinação dos povos. Opa! A livre determinação se falou depois da Segunda Guerra Mundial, quando se tratava da descolonização da África, né? A livre determinação também dos povos africanos. Então, o que isso significa? Que o Brasil vai se submeter a um processo de livre determinação? Vejam bem, tem um projeto do Ministério da Justiça, tem um projeto do Ministério da Justiça que diz o seguinte, que a exploração de jazidas minerais nos territórios indígenas deverá passar pela anuência das comunidades indígenas. Os homens colocam, isso seria anticonstitucional, na verdade, mas existe, não, deputado? E está sendo cogitado. Ou seja, então significa que o conceito de livre determinação pode começar a ser exercido dessa maneira. Ou seja, em 104 milhões de hectares do território brasileiro, aí nós teremos diferentes nações que poderão ou não explorar as jazidas minerais. Ou seja, no mundo, portanto, que hoje corre em busca de minério, que corre em busca de energia, o Brasil estaria submetido a uma comunidade de 10 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas, não é muito mais que isso, 1000 pessoas naquela região, ou 5 mil, se vocês quiserem, que vão decidir pelos milhões de habitantes do país. Então, essa é a situação, isso, portanto, nos leva a eu diria assim, uma espécie de vigília, nos leva a uma preocupação com o Brasil, e essa preocupação me parece que está sendo muito bem concretizada no evento como esse. Muito obrigado.